Bom, alguns dias depois de voltar do retiro em Cancún com o Dr. Joe Dispenza, eu tô pronta para compartilhar com vocês os meus principais insights. Estou até aqui com o meu caderno das criadoras quânticas, onde eu fiz as minhas anotações para compartilhar com vocês. Na semana passada, eu liberei um episódio aqui no podcast que eu gravei ainda quando eu estava voltando dessa viagem, onde eu compartilhei o que para mim foi uma das experiências mais lindas que eu vivi nesse retiro com o Dr. Joe Dispenza, onde eu compartilho sobre a prática de Coherence Healing. Então vale muito a pena você ouvir também esse episódio, caso você ainda não tenha escutado, depois desse. E como eu falei para vocês no episódio passado, eu não vou contar com detalhes como foi essa experiência, porque a surpresa faz parte da experiência de vocês, assim como fez parte da minha. Então, se você sentir de ir um dia para esse retiro em Cancún com o Dr. Joe Dispenza, esteja aberta para viver o extraordinário. Essa experiência com o Dr. Joe Dispenza não foi criada para a gente apenas aprender algo novo, entender algo novo. A gente faz um curso antes de chegar lá, para que lá possamos estar prontas para colocar em prática e experimentar. Então essa experiência foi criada para a gente viver de fato outra realidade, deixando a nossa antiga identidade condicionada no passado e acessando uma nova identidade, mais coerente com a vida que desejamos. Em muitos momentos do retiro, a sensação é real, como se a antiga realidade simplesmente deixasse de existir, como se a gente estivesse desligadas do passado, dos velhos padrões, das antigas referências. Eu e a Lu, que estava comigo vivendo essa experiência incrível, nós comentamos isso uma com a outra, que parece que realmente estávamos desconectadas da nossa antiga realidade, vivendo uma realidade completamente nova. Inclusive, a história de como eu fui parar nesse retiro, gente, foi uma grande manifestação, muito linda, que também veio em coerência com o alinhamento com a minha essência, com os aspectos revelados no meu mapa de Human Design. Eu sou projetora no Human Design e as coisas fluem para mim com mais facilidade e menos resistência justamente quando eu sou reconhecida e convidada. Eu tinha esse sonho de participar do retiro do Dr. Joe Dispenza há muitos e muitos anos. Só que eu não sentia de ir sozinha, eu queria muito viver a experiência com alguém. Obviamente, lá tem muita gente, mas eu queria viver a experiência com alguém que eu conheço. A Lu me convidou para ir com ela. E na mesma hora, a minha autoridade esplênica, que é muito instintiva, que sabe o que é melhor no agora, disse sim. E foi muito mágico viver isso com ela. Inclusive, a Lu é médica, neurocientista, e eu vou deixar o link aqui na descrição desse episódio, de um episódio que ela gravou no podcast dela, Profundamente, contando com as palavras dela como foi essa experiência. Vale muito a pena, acho que vai enriquecer ainda mais para você que talvez esteja pensando em participar. Tudo que a gente vive lá não é algo subjetivo ou místico. Existe muita ciência sustentando tudo. O Dr. Joe Dispenza não é um desses gurus que fala sobre o místico, sutil, sem embasamento nenhum. Ele também não é alguém que se coloca no lugar de curador. Ele trabalha com uma equipe enorme de cientistas que ficam medindo, acompanhando, coletando dados durante os retiros do Dr. Joe Dispenza, para que ele possa ter essa base científica para tudo que ele está fazendo, e ele nos ensina a acessar esse poder dentro de nós. E eles mostram tudo ali durante a experiência, em tempo real, os estudos, os resultados dos exames que eles coletam. E, gente, alguns desses estudos são impressionantes. Por exemplo, eles coletaram leite materno de mães que estavam amamentando e participaram do retiro, e o resultado mostrou que o leite materno, no fim da experiência, mudou. Ou seja, o leite dessas mulheres apresentava mais propriedades curativas, inclusive ação contra células cancerígenas. Esse foi um dos estudos mais incríveis para mim. Outro estudo que me marcou bastante: pessoas que chegaram com dores intensas para o retiro simplesmente não sentiram dor durante o retiro e depois continuaram sem dor, principalmente as pessoas que continuaram mantendo as práticas pós-retiro. Exames que medem a idade biológica das pessoas mostraram em média que quando as pessoas saíam do retiro, elas estavam biologicamente 1 ano mais jovens. E nada disso, gente, é discurso vazio. São dados. Mas vamos lá, agora eu vou compartilhar com vocês os meus principais insights. Eu acho que eu tenho aqui no meu caderno
Gente, eu tenho muitos insights, eu escrevi muito. Acho que deu mais de 20, mas eu selecionei 17 insights principais para compartilhar com vocês. E eu coloquei eles aqui no meu iPad para que eu possa compartilhar com vocês os insights principais. É aquela coisa, né? A gente anota as coisas no caderno e depois só a gente entende quando a gente vai ver. Então tem muita coisa anotada no meu caderno e eu vou pegar os insights principais que eu coloquei aqui nesse documento para vocês. Se você quiser, pega o seu caderno para você anotar, porque isso que eu tenho aqui para compartilhar com você vai expandir a sua consciência e se você aplicar na sua vida, você pode mudar a sua realidade completamente. Bem-vindas ao Oceano Interior. Eu me chamo Aline Flores, sou professora e mentora de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal e eu sou completamente apaixonada pelo mar. Uma das minhas paixões é o surf, assim como o mergulho também. E eu vejo que, assim como as águas profundas e misteriosas do oceano, existe em cada uma de nós um vasto universo encantador a ser explorado. Assim como mergulhar no oceano nos convida a enfrentar o desconhecido, o autoconhecimento é um convite a desbravar as profundezas do nosso ser, onde descobrimos tesouros escondidos, enfrentamos nossos medos e encontramos a beleza da nossa essência. Esse podcast é um espaço para mergulharmos juntas na arte da cocriação e da manifestação da nossa realidade, com temas que vão da espiritualidade ao desenvolvimento pessoal, passando pelo universo fascinante do Human Design e do que eu senti de trazer a cada momento. Então, juntas, vamos explorar o mar de dentro e de fora, navegando as águas da nossa própria essência para criar uma vida alinhada com quem realmente somos. Então, prepare-se, porque o mergulho começa agora. Eu vou começar com os insights mais levinhos, digamos assim, e depois eles vão ficando mais profundos. Inclusive, eu acho que alguns insights daqui nem todo mundo está preparado para ouvir. Insight número 1. O tempo só existe quando existe a separação. Uma das barreiras criadas pela nossa mente, quando falamos em manifestar um sonho, em conquistar um objetivo em nossas vidas, é o tempo. Mas o tempo, gente, só existe quando acreditamos na separação. O que é o tempo? A distância entre o ponto A e o ponto B. A distância entre dois pontos. É o que cria o tempo. Separação é a ilusão da distância entre você e o que você deseja. Porque, na verdade, não existe separação entre o que você deseja e você. Quando você acessa o campo quântico, o campo das infinitas possibilidades, tudo é imediato, instantâneo, é rápido. Esse é o verdadeiro salto quântico. Você já ouviu essa palavra quando a gente fala salto quântico? É quando você consegue acessar o campo e entrar em coerência com a vibração do que você deseja. Mas nós somos ensinadas a criar a partir da energia da separação. A partir do momento que você tem um desejo de algo, você acessa a percepção de que aquilo ainda não faz parte da tua vida, de que falta aquilo. Então surge esse sentimento de falta. E por isso, muitas vezes, você não consegue realizar aquilo porque você fica vibrando na falta. Ou quando você consegue realizar, vem de uma energia de muito esforço, de luta, de exaustão. Porque quando você sonha a partir da falta, quando você manifesta a partir da falta, imediatamente você acha que você precisa correr atrás daquilo. Você entra na energia do como. Como que eu vou conquistar isso? E o como gera o estresse e vem da energia da separação. Os seus desejos não nascem da falta, eles nascem do campo de potencial, reconhecendo a si mesmo através da sua consciência. E quando você acessa esse estado de consciência, isso muda o jogo para você, isso muda a forma como você cria a sua realidade, de resistência e esforço para leveza e facilidade. Insight número 2. Nada do que está acontecendo agora te define. Nada do que está acontecendo na sua vida agora define quem você é. É apenas o estado que você está identificada nesse momento por conta do seu passado, das narrativas, das histórias que você ouviu.
E estados são transitórios, não definem quem você é. Não importa o seu diagnóstico, não importa o seu momento de vida, a fase que você está vivendo, a sua idade, a ilusão da falta de tempo, o cansaço, a confusão mental, nada disso define o seu potencial e o que é possível para você. Você nunca está velha demais, você nunca está atrasada demais, você nunca está doente demais, muito menos distante demais da vida que você deseja. O poder da mudança não está lá fora, não está em alguém do externo, não está em algo que você ainda não tem. O poder da transformação está em você. O que realmente cria a sensação de impossibilidade não é a realidade em si, é o pensamento de separação. A crença de que existe uma distância entre você e aquilo que você deseja. Quando você acredita que você está separada daquilo que você deseja, você se encolhe, você se coloca como pequena, principalmente quando você coloca um sonho num pedestal. Quando você acredita que você está separada, você entra na energia da luta, do esforço, da pequenez, de se enxergar como inferior, como pequena demais. Mas no campo das infinitas possibilidades não existe separação. A mudança começa no momento em que você deixa de se identificar com o problema e passa a se reconhecer como consciência observando esse problema. Percebe a diferença? Quando você sai da identidade limitada pela história, pela narrativa, pelo rótulo, pela crença de que isso é quem eu sou, você acessa o campo onde todas as versões de você coexistem. A sua versão próspera, a sua versão magnética, a sua versão feliz, amada, alegre, divertida. E é nesse campo que a transformação acontece. Não porque algo externo mudou, mas porque você deixou de se ver como separada daquilo que é possível para você. Insight número 3. Se você quer viver algo realmente novo na sua vida, não é o seu trabalho prever como ou quando isso vai acontecer. Não é o seu trabalho prever como ou quando isso vai acontecer, porque o novo mora no desconhecido. Se fosse possível prever, não seria novo, seria apenas o seu passado se repetindo no seu futuro. Os mesmos padrões, as mesmas experiências, as mesmas escolhas, os mesmos resultados. Tudo que é novo vem do desconhecido. Justamente por vir do desconhecido, não é a sua função prever como ou quando. A nossa mente, ela quer garantias, ela quer o controle, ela quer a previsibilidade, a segurança. Só que a mente só consegue criar a partir daquilo que ela já conhece. A mente só consegue construir com os tijolos que já existem. E é exatamente aí que mora o limite. Porque quando você precisa saber como ou quando, você ainda está vibrando na energia da separação, na ideia de que algo está fora de você e você precisa conquistar aquilo, controlar o processo, saber como você vai chegar naquela realidade, naquele destino final. O campo das infinitas possibilidades não responde à necessidade do controle. Muito pelo contrário, a necessidade do controle afasta, porque o controle vem da falta. O campo das infinitas possibilidades responde à sua abertura, à sua entrega, à presença e principalmente à sua confiança. O novo, a realidade nova, só se revela quando você solta a necessidade de prever e permite que a vida te surpreenda. Então, entrar no desconhecido não é perder o controle. O não controle não é o descontrole. O não controle não é o descontrole. Lembre-se disso. Entrar no desconhecido é sair do piloto automático. É deixar de criar a partir da memória do passado e começar a criar a partir da consciência expandida das infinitas possibilidades. E toda vez que você escolhe confiar no desconhecido, você se aproxima da única coisa que realmente transforma a sua vida. Uma versão de você que ainda não existia, que ainda não tinha sido revelada. E na verdade, essa é a versão mais completa de si mesma. Porque se você enfrenta qualquer desafio ou qualquer realidade que não está em coerência com o que você realmente deseja em algum nível, é porque você ainda não está sendo você mesma. É porque existem camadas ainda que te separam da sua verdade. Então não é e nunca foi, e essa é uma visão minha, tá, gente? Não é e nunca foi sobre você se tornar outra pessoa.
É e sempre será sobre você ser mais você mesma, sobre você permitir que a sua essência se revele cada vez mais no mundo. Insight número 4. Estamos aqui para criar a partir do campo e não da matéria. Quando você aprende a criar a partir do campo das infinitas possibilidades e não da matéria, aquilo que você intenciona não é algo que você precisa ir atrás, é algo que vem até você, através de pessoas, de oportunidades, de conexões, de sincronicidades, porque não existe separação. E percebe como um insight vai se conectando com o outro? Quando você entra nesse estado de conexão com o campo, você entra na energia da receptividade. E receptividade não é de forma alguma passividade, é alinhamento. E quando você sai do esforço excessivo, da tentativa de controle, do como, quando, da luta constante e se coloca em sintonia com a informação que já existe no campo das infinitas possibilidades, aí sim você entra nesse estado de receptividade. Essas regrinhas da realidade 3D, do tempo, do esforço, não se aplicam à realidade 4D. Justamente por isso, quando você tem um problema, tentar resolver esse problema focando apenas na matéria, no visível, no concreto, raramente funciona. A verdadeira mudança acontece quando você sai do nível do efeito e acessa o nível da causa. E a causa está no campo, no padrão vibracional, na informação do campo quântico. Então, acessar o campo é mudar o seu estado interno, é mudar a informação que você está emitindo. É sair da identidade que luta para sobreviver e entrar na identidade que confia e recebe com facilidade. Quando você está receptiva, a vida começa a responder. Não porque você forçou que aquilo acontecesse, mas porque você se alinhou, entrou em coerência com a vida que você deseja. Vamos lá. Insight número 5. O vazio não é vazio. O vazio é cheio de energia criadora, gente. Aquilo que a gente chama de vazio é apenas o ponto onde a mente para de interferir, principalmente a nossa rede de modo padrão, e a gente consegue acessar a nossa consciência mais expandida. Existe muito mais informação no mundo imaterial do que no mundo material. O mundo material é o efeito, o imaterial é a fonte. Quando a nossa mente silencia, a gente não fica sem conteúdo, a gente não fica no vazio. Nós ficamos disponíveis para acessar mais ideias, para receber mais insights. Ficamos mais criativas. Por isso que esse conceito de mindfulness, muitas vezes, ele não é bem compreendido, porque não é simplesmente sobre esvaziar a mente. Não é você apagar os seus pensamentos. Mindfulness é abrir espaço para você acessar esse estado de consciência mais expandida, acessando camadas mais profundas de percepção, acessar o campo onde as ideias nascem, antes de virar forma, aquilo que vem antes da manifestação. Acessar o espaço onde a sua intuição consegue falar com você sem ruídos, sem os ruídos da sua rede de modo padrão, que é o seu crítico interno. No vazio, você expande as possibilidades da tua vida. Insight número 6. Onde está a sua atenção, está a sua energia. O Dr. Joe Dispenza fala muito que mudar é ser maior que o seu corpo, que o tempo e que o ambiente. Inclusive, ele trabalha bastante esse conceito naquele livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, que é um dos livros de maior sucesso do Dr. Joe Dispenza, e inclusive eu indico muito que você leia, porque ele é um livro fantástico. O corpo, o tempo e o ambiente são as 3 únicas coisas que nos limitam. Durante o retiro do Dr. Joe Dispenza, isso é trabalhado intensamente e profundamente. As meditações são longas, a gente fez uma meditação de 5 horas, inclusive, justamente para que a gente conseguisse atravessar as barreiras da nossa mente, da nossa rede de modo padrão. Teve um dia que a gente fez essa meditação de 5 horas, e quando a meditação acabou, eu jurava que a meditação tinha durado no máximo 2 horas. Quando você sai do corpo, do tempo e do ambiente, você entra no campo onde a magia acontece. Então ali eu realmente perdi a noção do tempo, do corpo e da minha identidade. Ali eu perdi a noção do tempo completamente e eu vi como é isso na prática. Insight número 7. O coração é o portal. O coração é o portal de conexão entre o mundo material e o mundo das infinitas possibilidades.
Inclusive, no mapa de Human Design, o coração conecta os nossos centros inferiores com os nossos centros superiores, que trabalham essas energias mais sutis com matéria. E ele é o portal de conexão entre essas duas partes da nossa essência. O nosso cérebro pode até achar que sabe as respostas, que tem todas as respostas. A gente analisa, compara, calcula, tenta prever as coisas, mas é o coração que realmente sabe. O coração possui uma sabedoria infinitamente superior à nossa mente. O coração não trabalha a partir da memória, ele trabalha a partir da verdade mais elevada. Inclusive, durante o retiro, o Dr. Joe Dispenza passou um vídeo de um cientista abrindo um coração, mostrando que o coração, ele tem tipo um formato de uma espiral, gente. Imagina como eu fiquei quando eu vi aquilo. A concha em formato de espiral faz parte do meu logo, né? E o sangue corre ali dentro dessa espiral. Nada disso é aleatório. Olha como tudo está conectado. A espiral é o movimento da vida, da criação, de expansão. E quando existe coerência entre o nosso coração e o nosso cérebro, a gente colapsa o tempo. A gente sai dessa energia da separação, né, da sensação ilusória da separação, e entra nessa energia de expansão e conexão. Cérebro coerente, coração coerente é igual a campo eletromagnético coerente. E nesse estado, você não está tentando criar uma realidade, se esforçar, né, se esforçando para materializar algo. Você está permitindo que a realidade que você deseja se revele para você. Insight número 8. Tudo que você precisa fazer é mudar a informação do campo. Essa é bem profunda. Não é o seu trabalho manifestar, criar nada. O seu trabalho é mudar a informação do campo. Tudo antes de virar matéria é informação vibracional. Tudo já existe, tudo já está criado. Nós não precisamos criar nada. Precisamos acessar essa realidade e estarmos receptivas para ela. Para contextualizar um pouco mais disso, o Dr. Joe Dispenza mostrou lá na experiência, um estudo que eles fizeram com um grupo de pessoas, mostrando que a informação de uma doença, como por exemplo o câncer, se revelou no campo vibracional dessas pessoas como um padrão antes daquilo se tornar físico. Aparentemente essas pessoas estavam saudáveis, pouco tempo depois elas descobriram que estavam com câncer. O mesmo padrão do campo de pessoas que estavam com câncer no corpo físico se apresentava no campo vibracional de pessoas que depois vieram a ter câncer, diferente do padrão de pessoas saudáveis que nunca tiveram câncer. Isso comprova que tudo, antes de vir para o físico, é um padrão vibracional, é energia, é uma informação que está no nosso campo. E quando a gente consegue acessar o campo e o padrão da cura, por exemplo, a gente muda a realidade. Insight número 9. Não rezamos para que nossos desejos sejam atendidos, caminhamos como se já fossem. A segunda experiência do retiro do Dr. Joe Dispenza que eu mais amei foi a Walking Meditation. Nós fizemos, acho que foram 3 sessões de Walking Meditation, 2 com o sol nascendo, todas na praia, né? 2 com o sol nascendo, inclusive a primeira Walking Meditation foi bem no dia do meu aniversário. A gente acordou bem cedinho, fomos pra praia, ainda estava noite, e ali fizemos a meditação com o sol nascendo. E eu vivi um dos momentos mais lindos da minha vida, mas esse momento eu quero guardar pra mim, porque foi algo muito íntimo, muito profundo, e eu nunca vou esquecer, muito, muito, muito especial, no finzinho dessa meditação. O meu mapa de Human Design me revelou que eu sou uma manifestadora ativa. Então, uma meditação ativa, andando, por exemplo, funciona muito pra mim. Dançando também, acho que eu até já compartilhei isso com vocês, né? Nessa meditação, a gente fazia uma parte parada, em pé, e a outra caminhando de olhos abertos. É muito especial, porque é justamente para a gente caminhar sendo essa versão que já vive o melhor cenário das nossas vidas. A gente começa tirando a energia do mundo físico, colocando no campo, acessando o campo das infinitas possibilidades, se conectando com a energia daquilo que queremos trazer para a matéria, e a gente traz essa frequência com a gente para o mundo 3D, através da nossa postura para a vida, através da forma como a gente caminha para a vida. Inclusive, alunas do portal Criadoras Quânticas, aguardem que muito em breve teremos uma meditação no formato Walking Meditation, mas minha versão. Aguardem, porque vai ser muito especial. Bom, insight número 10.
Pensamento intencional mais emoção elevada é igual a destino manifestado. Um pensamento por si só não cria realidade. Uma emoção por si só também não. Sim, você pode ter pensamentos negativos. Sim, você pode se sentir triste, melancólica de vez em quando. Tá tudo bem, você é um ser humano vivendo uma experiência humana. Não caia nesse papo de que o tempo todo você precisa estar bem ou pensando positivo. O que manifesta um destino é a coerência entre os dois, pensamento e sentimento, e aquilo que você sustenta a maior parte do tempo. O pensamento intencional, ele envia um sinal, ele é a direção, é a escolha consciente. A emoção elevada é o combustível. Magnetiza, atrai a energia, a frequência. Quando o pensamento sabe para onde vai, tem a direção e a emoção sustenta essa direção, o corpo acredita naquilo. Está trabalhando em coerência com aquilo, a favor daquilo. E quando o corpo acredita, ele começa a agir. Ele começa a perceber, a responder como se aquilo já fosse real através do comportamento. Então aquilo que a gente chama de sorte, na verdade é alinhamento. Pensamento intencional e emoção elevada. A emoção elevada tira o desejo do campo da esperança e coloca o desejo no campo da experiência física. Você deixa de pensar, eu quero muito isso, queria tanto que isso acontecesse, e começa a sentir, isso já faz parte de quem eu sou, isso já faz parte da minha identidade. E é nesse ponto que o destino deixa de ser algo que acontece com você por acaso e passa a ser algo que emerge, transborda a partir de quem você é. Ou você cria a sua realidade pela distração ou pela intenção, o que você escolhe. Então, pensamento intencional mais emoção elevada, destino manifestado. Insight número 11, vamos ver aqui. Desejar mal a alguém é fazer mal para si mesmo. Esse é muito bom, gente. Todo pensamento que você produz gera uma resposta química no seu corpo. Cada pensamento ativa uma cascata de substâncias que alteram o seu estado interno. Ou seja, liberam hormônios, ativam sensações físicas. Por isso que a gente fala que o corpo não distingue o que é um pensamento, uma imaginação e o que é uma realidade de fato, desde que a gente esteja sentindo algo no nosso corpo com aquilo que está sendo imaginado. O corpo sempre responde sentindo. Por isso, quando você deseja mal para alguém, não é o outro que está sentindo isso, é você mesma. Porque quando você deseja mal a alguém, você não está sentindo emoções positivas no seu corpo. Você está sentindo emoções negativas. Desejar mal para alguém é um pensamento negativo que ativa emoções negativas no seu corpo. Se você cultiva raiva, rancor, ressentimento, você está fazendo mal para você mesma e não para o outro. Por isso que a gente fala que é como tomar veneno desejando que o outro morra. Antes que qualquer coisa alcance o outro, já percorreu o seu corpo inteiro. Esse insight não é sobre você se sentir culpada, é sobre autorresponsabilidade, é sobre você estar desperta com os pensamentos que você cultiva sobre si e sobre os outros. Cuidar dos seus pensamentos é cuidar do seu corpo, da sua saúde, da sua energia. Porque toda vez que você muda um pensamento, você muda a química do seu corpo. Seja esse pensamento sobre você ou sobre o outro. Insight número 12. Existe uma realidade onde o seu problema não existe. Vamos falar sobre isso, porque esse é muito profundo também. Durante o retiro do Dr. Joe Dispenza, ele trouxe uma meditação que chama Changing Boxes. Mudar de caixa, mudar de campo, mudar a sua atenção, tá? A sua atenção é um ativo criador. Aquilo que você coloca a sua atenção, você leva a vida para aquilo. Então lembre-se sempre disso. Enquanto a sua atenção está no problema, você está alimentando a realidade do problema. Enquanto a sua atenção está em coisas ruins, em notícias ruins, você está alimentando a realidade daquela notícia. Porque a atenção é energia. Eu não estou falando para você negar o que está acontecendo, o que pode estar acontecendo na sua vida ou no mundo. Mas eu estou falando para você desconectar a sua identidade desse problema, tirar a sua atenção da matéria, do sintoma, da história que você está repetindo e colocar naquilo que você realmente quer, no cenário oposto, no espaço das infinitas possibilidades, na realidade onde a solução daquele problema já existe. Assim você muda a realidade que você acessa.
O seu problema nunca vai desaparecer porque você lutou contra ele. Porque lutar contra é colocar muita energia naquilo, é alimentar aquilo de vida. O seu problema desaparece porque você saiu da caixa onde ele existia. E toda transformação verdadeira começa assim, não tentando resolver o problema, mas mudando o seu lugar, parando de dar atenção para esse problema, parando de trazer vida, parando de contar para todo mundo sobre aquilo que aconteceu no seu passado, parando de reviver isso na sua mente. Quando eu estava com câncer de ovário no hospital, isso é uma coisa que eu fazia muito, gente, que é o conceito também de superar o ambiente. Eu tirava a minha atenção de um corpo com câncer e com muitas dores, do ambiente hospitalar onde eu estava morando, e me levava para um cenário onde aquele problema não existia, aquela realidade não existia. E eu posso falar para vocês uma coisa, isso com certeza contribuiu muito com a minha cura, porque eu não vibrava no medo, eu vibrava na confiança, e isso ajudou o meu corpo a liberar propriedades curativas que contribuem para o bem-estar e o equilíbrio do meu corpo. Não é papo místico, gente. Manifestação também é sobre bem-estar e saúde. Insight número 13. Muitas vezes enxergamos as pessoas com base no passado. O tempo todo a gente tenta prever o futuro com base no passado, com base nas experiências, nas decepções, nas histórias e nos arquivos que a gente já tem armazenados aqui dentro sobre aquela pessoa, por exemplo. E sem perceber, passamos a nos relacionar mais com a memória do que com a verdade, do que com as possibilidades. Só que se tem uma coisa que eu aprendi também ao longo desses anos é que a intenção altera o campo. Quando você encontra com alguém já esperando que aquela pessoa repita o mesmo comportamento, você está alimentando aquilo ainda mais. Quando não damos espaço para o novo, não damos chance para que o outro seja diferente. E muitas vezes não damos chance para que nós mesmas possamos viver algo diferente, possamos agir de forma diferente. Então, libertar alguém do passado é muitas vezes libertar a si mesma daquela história e daquilo que te conectou de forma ruim com aquela pessoa. Porque toda relação só se transforma quando alguém ousa olhar para aquela situação ou para aquela pessoa sem memória e se permitir encontrar o outro e a si no presente. Aí sim é possível viver algo diferente. Insight número 14. Nenhum remédio é capaz de fazer pelo seu corpo o que ele é capaz de fazer naturalmente. Eu avisei que a gente ia para os insights mais profundos no final, né? O Dr. Joe Dispenza fala e mostra que a gente tem uma farmácia interna. O mesmo corpo que cria a doença tem os mecanismos para a cura dessa doença. O corpo produz opioides naturais, como por exemplo a beta-endorfina. Eu mesma, quando eu tive câncer, gente, eu usei fentanil, que é um opioide fortíssimo, viciante, à base de morfina, cheio de efeitos colaterais, porque eu tinha muitas dores, né, num determinado momento ali dessa história do câncer. E o nosso corpo consegue produzir isso sozinho. Os mecanismos que fazem com que a gente não sinta mais dor e com que o nosso corpo se cure. Só que a gente precisa acessar isso. Estados mentais expansivos conseguem mudar o nosso corpo. Quando a rede de modo padrão reduz, porque ela tem uma alta atividade e consome muita energia, parte dessa energia consegue ser direcionada para a cura e equilíbrio do nosso corpo. Através das meditações, você pode mudar a sua aparência, o seu comportamento, a sua personalidade, a sua atividade cerebral, a sua cognição, a sua biologia. Nada é o seu destino. Você não está fadada a viver algo, a menos que você acredite nisso. Então, se tem algo que você pode fazer por você e pelo seu futuro hoje, é começar a meditar. É começar a conhecer mais do poder que habita no seu corpo e que está disponível para você acessar aqui e agora. Insight número 15. A memória não está apenas no cérebro, ela está no corpo. O nosso corpo registra experiências antes da nossa mente conseguir organizar aquilo de alguma forma. Por isso, nem tudo que você não lembra conscientemente não existe, porque o corpo lembra. E como lembra, gente? O corpo guarda as memórias. A nossa parte consciente representa só 5%. A nossa parte subconsciente, o corpo, representa 95%. O corpo lembra através das tensões, através das dores, das reações automáticas, das alergias, dos medos.
daquilo que você não consegue nomear, mas que se revela como padrões na tua vida, que se repetem sem explicação lógica. O corpo dá sinais o tempo inteiro das memórias que estão arquivadas dentro dele. A mente, ela pode esquecer ou congelar algo para não olhar mais para aquilo porque dói, mas o corpo não esquece. Ele apenas espera para ser escutado e vai mandando sinais, até que a gente consiga olhar para aquilo. Então, curar é permitir que o corpo pare de carregar o que já não precisa mais sustentar. E muitas vezes o maior alívio não vem de você necessariamente compreender aquilo, mas de você se permitir voltar a sentir aquela emoção para que ela possa ser liberada do teu corpo. Insight número 16. O que controla suas emoções, controla você. Tudo aquilo que controla como você se sente tem poder sobre você. Pode ser uma pessoa, pode ser uma situação, um pensamento, uma memória, uma expectativa, uma história que você conta para si mesma todos os dias. Quando o seu estado emocional depende de algo externo, o controle remoto da sua vida está nas mãos do externo. Você entrega o comando da sua vida para aquilo. E aí você entra no estado de vítima. Não no sentido moral, tá, gente? Mas no sentido energético e neurológico. Eu não tô falando de você realmente ter sido vítima de algo que pode realmente ter acontecido na tua vida, mas eu tô falando da postura interna de vítima. É quando você se torna reativa, então você reage ao invés de escolher intencionalmente como agir. É quando você responde de forma automática, em vez de estar presente, centrado em si mesma. Enquanto algo fora de você dita como você pensa, como você sente, como você age, você está vivendo em estado de vítima e de sobrevivência. Retomar o poder, ser sua própria autoridade na vida, não é você tentar controlar o mundo, controlar as pessoas, controlar as situações. É aprender a regular o seu estado interno. É perceber que o que acontece fora não precisa determinar o que acontece dentro. No momento em que você passa a observar suas emoções, em vez de ser arrastada por elas ou de se identificar com cada uma delas, o controle muda de lugar. Você retoma o seu poder pessoal, você deixa de ser efeito e volta a ser a causa. E esse é o primeiro passo para você sair da repetição dos padrões na sua vida e entrar na criação consciente da sua própria realidade. Então pegue o controle remoto de volta para você. Seja a sua própria autoridade na vida. E o seu mapa de Human Design te ajuda muito com isso. Insight número 17, o último. Podemos viver estados místicos de expansão de consciência sem substâncias. Eu falei que ia ficar mais profundo, né? Então a gente vai terminar de forma bem profunda. A nossa glândula pineal é um órgão do sistema endócrino responsável pela secreção de hormônios que estão ligados aos ciclos de sono e de vigília, como a serotonina e a melatonina. Uma coloca a gente para dormir e a outra nos ajuda a despertar. A glândula pineal atua como um verdadeiro regulador do ritmo interno do nosso corpo. Em práticas específicas de meditações profundas e de coerência, quando a gente leva a nossa energia e atenção para a região da nossa glândula pineal, a gente consegue acessar estados alterados e expansivos de consciência. E o Dr. Joe Dispenza trouxe algumas meditações com esse foco. A gente consegue entrar em estados semelhantes em termos de percepção àqueles vividos em experiências psicodélicas, como a ayahuasca, cogumelos, só que sem o uso de substâncias e sem os efeitos colaterais associados a elas. Sim, gente, o nosso corpo tem essa habilidade. Existem dados e medições científicas que mostraram essas mudanças reais na atividade cerebral e corporal das pessoas, na química do corpo, na percepção das pessoas durante essas práticas. Tudo que eu tô falando para vocês, gente, tem dados e eles mostram tudo durante o retiro. Inclusive, eu vou trazer também uma aula bem profunda sobre a glândula pineal para o portal Criadoras Quânticas em breve, porque é um tema bem profundo que expandiu muito a minha consciência e que com certeza eu quero transbordar e compartilhar com vocês de forma mais profunda. Mas, enfim, os mecanismos necessários para acessar essas experiências profundas de expansão, de visão ampliada e de conexão podem ser acessados somente através da meditação. Não precisa tomar nada. Não precisa ingerir algo externo. É só você ativar algo interno. Aquilo que muitas pessoas buscam fora
através de cogumelos, de ayahuasca, por exemplo, já existe dentro de nós e é possível ser acessado sem o uso dessas substâncias. E aprender a acessar esse mecanismo interno é um dos caminhos mais poderosos, mais potentes de autoconhecimento. E não só de autoconhecimento, mas de transformação da nossa realidade. Só que poucas pessoas querem e têm coragem de falar sobre isso, porque quando a gente desperta para esse poder, a gente deixa de ser controlado. Para encerrar esse episódio, eu tenho um convite para você. Apaixone-se pelo que você está criando. Mas antes de tudo, apaixone-se por quem você está se tornando na jornada, enquanto está criando a realidade que você deseja. Apaixone-se pela vida não apenas quando tudo faz sentido e quando está tudo em ordem, mas especialmente quando a vida te convida a confiar, a ser mais confiante. Porque o campo não responde ao que você deseja, nem ao que você pede em silêncio. O campo responde à frequência que você vibra a maior parte do tempo, a sua coerência com aquilo que você deseja, a quem você está sendo, a identidade que você está sustentando agora, a forma como você está caminhando para a vida agora. Quando você escolhe viver a partir desse lugar de alinhamento e sendo a sua própria autoridade na vida, a realidade deixa de ser algo que você precisa correr atrás e conquistar. A realidade que você deseja passa a te encontrar no meio do caminho. Esse é o verdadeiro retorno para casa. Vejo vocês no próximo episódio.